nós estamos recebendo aqui o vereador Cabo Júlio. Boa tarde, Cabo Júlio, seja bem-vindo ao Registro Geral. Boa tarde, estou com raiva hoje. Também estamos recebendo o presidente do Sindipol, Denilson Martins. Boa tarde, Denilson, seja bem-vindo. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Pascoal. Junto do Denilson também está o Cláudio, que faz parte lá do Sindipol. Boa tarde, Cláudio, seja bem-vindo. Boa tarde, Pascoal, obrigado. O subtenente do Corpo de Bombeiros, Jefferson Tutu. Boa tarde, Tutu, seja bem-vindo. Que Deus esteja conosco nessa tarde tão infeliz, hein, irmão? Também estamos recebendo aqui o vice-presidente da Ascobom, Sargento João Spakoski. Boa tarde, João, seja bem-vindo. Boa tarde, Pascoal. Boa tarde, ouvintes da 107. E como sempre, ao meu lado, comandando a Revista Geral, o nosso ícone aí, né, da comunicação e da assessoria jurídica da Ascobom, Coronel Mendonça. Boa tarde, Coronel Mendonça. Antes do senhor falar aqui, deixa eu justificar uma coisa aqui, né? Boa tarde, Renata Mota, assessora do vereador Cabo Júlio, também está aqui conosco. Boa tarde, Kelly, que é a nossa operadora hoje, quebrando galho aqui na mesa, né, ajudando a gente. E vou deixar o Júlio apresentar a sua esposa, a delegada, doutora Fernanda. Doutora Fernanda. Boa tarde, doutora Fernanda, seja bem-vinda. Joia. Agora sim, palavra ao Coronel Mendonça, nessa semana, Coronel, e no dia de hoje também, principalmente, com vários acontecimentos envolvendo a nossa segurança pública. E aí? Ô Pascoal, boa tarde a todo mundo da mesa, e realmente a gente está numa situação até de consternação. Primeiro que nós estamos num momento muito difícil, que é um momento de ansiedade para os militares a respeito desse anúncio que o governador Anastasia vai fazer, né, na segunda-feira. Se atende ou não a reivindicação dos policiais, se cumpre ou não o compromisso de deixar os policiais entre os 3 mais bem pagos do país. E ao lado disso nós tivemos aquele vexame, aquela situação inaceitável lá do Rio de Janeiro, e até o nosso presidente, o Sargento Alexandre, juntamente com o subtenente Gonzaga, estão a caminho do Rio de Janeiro, né? Onde que, juntamente com demais entidades de classe dos praças, eles irão acompanhar aquela situação. 439 bombeiros que estavam lutando por dignidade, presos por irmãos militares, né? Aqueles covardes, né? Que foram lá defender esse poder instituído. E eu queria deixar que o Tutu, subtenente Jefferson, fizesse uma análise nesse primeiro bloco, Jeff, daquela situação no Rio de Janeiro. Por quê? Você é bombeiro de coração. Fala para nós qual que é o seu sentimento em relação àquele negócio lá. Boa tarde a todos aqui que estão comparecidos, boa tarde a todos os ouvintes. E eu gostaria de falar que é o seguinte: o sentimento é um sentimento de falta de estadista. A gente tem muito administrador e pouco estadista. Pessoas pouco desenvolvidas para lidar com as questões humanas. Porque um salário de R$640 de um militar bombeiro que trabalha em escala de 24 por 48, sem benefícios, que eles cortaram os benefícios federais, né? Que eles tinham uma bolsa de R$400 para eles poderem estudar e de R$1.500 para eles poderem desenvolver atividades atléticas. Mas não é fazer simplesmente exercício físico, não. É pertencer à equipe de atletismo. Foi cortado deles. Então eles já entraram nesse período aí desse ano perdendo direitos em relação a isso. Fora que houve um aumento de R$300 no salário do militar da polícia, que a gente pensa assim, né? Que em Minas nós estamos brigando o tempo inteiro. O que acontece com a polícia de Minas acontece com o corpo de bombeiros, acontece com a polícia civil, e nós estamos envolvidos em todo o processo. E lá não, há o separatismo. Tudo deu a entender que há o separatismo. E eu não entendo por que um secretário de segurança pública vai dentro de um presídio negociar com os presidiários. Acho justo a solicitação deles totalmente. Mas por que na hora que é solicitado a presença do governador para ele cumprir, que nós somos verdadeiramente empregados do Estado e ele é o gerente do Estado, esse governador não se predispõe e nem o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio se predispõe a se colocar? Pois é, mas eu acho que a coisa mais covarde, e eu termo aí, Tutu, é o comandante da Polícia Militar entrar numa entidade onde tem um outro comandante do bombeiro, usurpar a função dele para tomar medidas que não lhe competiam. Mas isso ao longo da história nós vimos. Por poder, as pessoas conseguem derrubar até o próprio irmão às vezes.
Eu espero que não seja o caso, tá entendendo? Que eles hajam uma reflexão em cima disso. Porque isso pode repercutir negativamente em qualquer outro movimento dentro da instituição chamada Brasil. Ah, mas aí me perdoa eu entrar aqui, se esse negócio acontece aqui em Minas Gerais, vai morrer todo mundo, meu amigo, que eu não saio de lá vivo, não. Isso é uma safadeza da PM do Rio de Janeiro, a gente tem que dar um nome e ser claro. A PM do Rio de Janeiro foi covarde, foi extremamente covarde. Sim, sabe por quê? Eu concordo também. Sabe por quê? Olha só, o quartel era do bombeiro. Se tinha uma infração lá, era contra o corpo de bombeiros. Entra lá, o BOP, né? É aquele negócio, né? Como tem no filme. O cara fala no filme assim, faca na caveira e nada na carteira, né? Eles vão ver o quê? De estrelismo. O salário do Rio de Janeiro é miserável. É um dos piores salários do... jogar bomba em colega. Se é aqui em Minas Gerais, eu saio de lá, eu e mais uma turma morto. Mas ninguém sai de lá desse jeito. Isso é uma covardia que fizeram com um bombeiro que ganha R$900. Nós vimos nas tragédias que acontecem lá no Rio de Janeiro. Os caras ficam, às vezes, uma semana lá no desabamento daquele sem em casa. Tinha colega lá que ficou lá no dia de folga porque não tinha efetivo para ajudar o povo, para ter isso em troca. Se é aqui, meu amigo, morre todo mundo. Deixa eu anunciar só uma novidade aqui para o nosso ouvinte, até para fazer jus do equipamento que nós estamos usando aqui hoje. Maravilha. Então você que está nos ouvindo aí hoje tem a oportunidade de acompanhar ao vivo E no a Twitter cores da Ascobom as imagens do Revista Geral. No Twitter da Ascobom e no portal da Ascobom você consegue acompanhar ao vivo Revista Geral com imagem da cara feia do Jefferson Tutu e da cara feia do Cabo Júlio, que o Júlio falou que tá bravo hoje, então a cara dele tá feia. Eu chorei de raiva nesse negócio. Então, gente, você pode acessar aí, ó, Twitter/Ascobom ou então www.portalascobom.org.br. Portal não, www.ascobom.org.br. Continua seu raciocínio, Tutu. Bom, voltemos então. A visão que eu tenho como bombeiro é o seguinte: serviço essencial nós nunca devemos. Eu acho que não tem salário no mundo que paga um serviço essencial. A vida de uma pessoa, isso é um serviço essencial. Não tem dinheiro que vai pagar. Eu olhar a cara de uma mãe que está perdendo um filho dentro de um incêndio. Eu não concordo com a invasão da maneira como eles fizeram, ou qualquer outro ato de arbitrariedade nesse ponto. Que nós temos outros artifícios muito mais inteligentes. Nós não precisamos lançar mão simplesmente de ficar acampando dentro de quartel, que lá não me interessa nada não. O que me interessa é cá fora. É cá fora que o pessoal verdadeiramente vai ficar atingido. É se, por exemplo, eu chegar lá e tiver os prédios públicos, se eles não estiverem dentro das condições que determina a lei, nós podemos fechá-los. Por que a gente está preocupado em entrar dentro de quartel? Faltou organização, sim. Faltou alguém que tivesse luz na cabeça e tivesse um discernimento, né? Falar oba-oba e sair explodindo tudo que está na frente. A gente tem que pautar por princípios de legalidade para que a gente não perca direito. Porque no período do Eduardo Azeredo, tá entendendo? Vou dar o nome aos bois, porque é isso mesmo. Na época eu fui excluído. Eu e mais 180 e tantos. 83? 87. 187 pessoas. Desses 187, tinham mais 1.800 para poder ser excluído. Ou seja, eu não feri princípio constitucional nenhum, porque para mim poder ser militar, eu tenho que ser, a princípio, cidadão, tá entendendo? Brasileiro. Tem o direito de manifestar, que é o direito previsto no artigo 5º da Constituição Federal. E isso qualquer um de nós podemos fazer. Sabe? Tem o direito de exigir a lei. Se o comando não quer exigir a lei, seja ele da polícia, do bombeiro ou da polícia civil, já não cabe a mim essa situação. Mas eu, como cidadão, posso cobrar e posso interditar um prédio, porque eu tenho conhecimento de causa e estou na reserva. Eu gostaria de perguntar ao Cabo Júlio Denilson, aqui nesse momento agora. Júlio, qual que é o reflexo desse movimento no Rio, aqui em Minas Gerais, na Assembleia do dia 8? Porque nós